Bom dia, bom dia. Meu nome é Fátima e eu cumprimento essa amada igreja, formada por irmãs de vários ministérios, mas com o mesmo objetivo, com o mesmo Deus, para trazer um pequeno resumo sobre a vida da Rainha Vasti. Agradeço a nossa irmã Cléo por mais essa oportunidade. Amém, queridos? Eu vou estar falando sobre a história dessa rainha enigmática. É a história da rainha Vasti. E ela é contada no livro de Esther e é vista como a história da mulher que desafiou o rei Assuero e foi destituída do seu cargo. A história de Vasti, ela pode ser interpretada de várias maneiras, dependendo da perspectiva. Alguns a veem como uma mulher corajosa que se recusou a ser um objeto de exibição, enquanto outros a consideram desobediente e insubmissa. O rei Assuero também era conhecido como Xerxes, e ele dominava sobre um vasto território que se estendia desde a Índia até a Etiópia, abrangendo 127 províncias. O seu império era conhecido pela riqueza, poder e um exército imponente. Seu reino era notável por sua riqueza e poder. Ele tinha como esposa a rainha Vasti, que era conhecida pela sua beleza e vaidade, na sua posição de rainha. Como eu disse, esse livro, essa história está no livro de Esther, que começa assim: E sucedeu que no dias de Assuero, que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. E naquele dia, sentando-se o rei Assuero sobre o trono do seu reino, que está na fortaleza de Suzã. E no terceiro ano do seu reinado, fez um convite a todos os seus príncipes e servos, e o poder da Pérsia, e os maiores senhores da província, que estavam perante ele, e para mostrar a sua riqueza e glória, a riqueza e esplendor do seu reino. Ele deu um grande banquete que duraria por 180 dias. Uma festa que durou 6 meses, onde ele convidou os principais príncipes e os maiores senhores dessas 127 províncias para estar perante a ele. E ali ele exibir, ele mostrar a riqueza e a grandiosidade do seu reino. Um rei orgulhoso e vaidoso. E acabado aqueles dias, fez um rei um convite a todos os outros povos que se achavam na fortaleza de Suzã, desde o maior e até o menor, por 7 dias, no pátio do jardim do Palácio Real. Impressionante, né? Depois de 6 meses de festa, ele ainda estendeu por mais uma semana. E dessa vez não era só os príncipes, os magistrados, os poderosos, os senhores, mas agora ele abriu para todo o reino, todo o povo, desde o maior até o menor. Teve uma participação na festa do rei Assuero. Um rei orgulhoso e vaidoso. Impressionante, né? Lá em Tiago 4:6 vai dizer assim: Antes,
ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E diz que no 7º dia, o rei, já alegre de tanto vinho, porque a festa ela era regada, né, a vinho. Diz que dava-se a beber em vasos de ouro. Vasos era diferente um do outro. E era regada por muito vinho, segundo o estado do rei. E o beber era por lei. Era para que todos bebessem livremente. Impressionante isso, né? Lá em Efésios 5,18 vai dizer assim: e não vos embriagueis com vinho em que há contendas, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aqui nesse trecho, o apóstolo Paulo exorta os cristãos a viverem de maneira prudente, evitando os excessos e buscando a plenitude do Espírito Santo. Nós sabemos que toda embriaguez leva ao descontrole e à perda da razão e pode levar ao pecado. Sabemos também que o álcool é um dos maiores responsáveis pelas tragédias e mortes no trânsito, pelas desavenças familiares e desentendimento entre as pessoas. O álcool mata mais que a AIDS, que a tuberculose, que o câncer. E diz que no final desse 7º dia, o rei, que já tinha aberto o seu palácio por mostrar tudo que ele tinha, diz que a festa era decorada com tapeçaria de panos branco, verde, com um linho fino de púrpura, argolhas de prata, colunas de mármore. Os leitos eram de ouro e de prata. Imaginou? Representante de 127 províncias, dormindo em camas feitas de ouro, sendo a decoração de tapeçarias finíssimas, regado com perfume de alabastro e de pedras preciosas. Você consegue imaginar a exuberância dessa festa, o esplendor da riqueza? E diz que no final do 7º dia, depois dos 180 dias de banquete, o rei resolve que agora que ele já mostrou todos os bens materiais dele, ele quer exibir diante daqueles homens bêbados, né, embriagados, a sua linda esposa, a rainha Vasti. E conta a Bíblia que enquanto o rei dava festa para esses magistrados, para esses príncipes das 127 províncias, ela dava uma festa para as mulheres do reino, na casa dele. E ele pediu, né? Mandou para que os seus servos trouxesse, introduzisse a esposa Vasti no salão. E a ordem era que Vasti viesse com a coroa real para mostrar aos príncipes a sua formosura, porque ela era muito bonita, aparentemente. Impressionante isso, né? Só, queridos, que Vasti recusou. Ela não quis se apresentar diante daqueles homens. E só para você entender, ser chamado pelo rei era uma ordem rígida, expressa, não era um convite.
você estava sendo convocado e não convidado a se apresentar ao rei. Vasti recusou. Alguns estudiosos da Bíblia acreditam que o rei queria que ela se apresentasse sem o véu, o que já seria um escândalo para a cultura daquela época. Você viu? Ele queria Vasti com a coroa real para mostrar aos príncipes a sua formosura. Outros, porém, acreditam que ela deveria comparecer usando só a coroa, completamente nua, o que seria uma indignidade. Outros dizem que ela não quis aparecer, porque ela já estava grávida. Outros dizem que ela acreditava que ele, bêbado, nem se lembraria que ele havia pedido para ela se apresentar. Mas seja como for, a rainha simplesmente se recusou a atender à ordem do rei. Apesar de Vasti ser uma mulher pagã, ela tinha os seus princípios. Ela defendeu a sua honra, ainda que isso lhe custou a perda do seu cargo. Quando o rei ficou sabendo que ela não ia comparecer na presença dele, ele simplesmente se enfureceu, acendeu a ira contra ela e foi consultar os sábios do reino o que ele faria diante da recusa de Vasti. Naquela época, a mulher era totalmente submissa ao seu marido. O marido sempre foi o cabeça. O conselho desses sábios foi o seguinte: rei, ela não desobedeceu só ao Senhor. Aqui ela está representando todas as mulheres do reino. E porque ela não cumpriu o seu mandato, provavelmente, quando essa notícia se espalhar, todas as mulheres do reino vai desprezar os seus maridos e vai entender que se a rainha pôde desobedecer o rei, elas também poderão desobedecer aos seus maridos. Então eles aconselharam que o rei Assuero editasse uma lei entre os médios e os persas que não se revogasse, que Vasti não entraria mais na presença do rei Assuero. E o rei deu o reino dela a uma outra companheira, a uma outra rainha, que lhe seja melhor. Impressionante. Muitas vezes a gente não entende o que acontece nas nossas vidas, às vezes coisas ruins e às vezes coisas que a gente não está preparado para viver. Mas o Senhor é aquele que está no controle de tudo. É aquele que sabe de todas as coisas. E foi isso que o rei Assuero fez. Destituiu Vasti do trono de rainha. Como eu disse no começo, uns vão entender que ela foi corajosa o suficiente para não ser um objeto de exibição para homens bêbados, inclusive o seu marido. Outros
vão a considerar desobediente e insubmissa. Eu não consegui entender o porquê que Vasti tomou essa atitude. Mas o que eu consigo entender é que foi por causa da atitude de Vasti que o Senhor levanta Esther para salvar o povo judeu da sua exterminação. A história não conta o que aconteceu com Vasti depois dessa desobediência e desse decreto do rei Assuero. O que nós sabemos é que foi feito um concurso onde foi trazidas as virgens da região e uma órfã foi introduzido num palácio, Esther, e se tornou a rainha que livrou o povo da morte. Essa é a história da nossa personagem de hoje, a rainha Vasti. Podemos tirar várias lições daí. E se você tem alguma dúvida sobre o plano de Deus nas nossas vidas, que muitas vezes a gente não consegue entender o porquê, eis aí um dos motivos. É claro que o Senhor não usou a desobediência de uma mulher para trazer Esther à posição de rainha. Existem mistérios que a gente nunca vai entender na Bíblia, mas eu vejo como uma providência de Deus para que o povo dele não fosse exterminado. Que o Senhor nos ajude a entender os planos dele na nossa vida. Que a gente possa entender quais são os propósitos dele para nós. Essa foi a história da rainha Vasti. Gratidão pela oportunidade. E Deus os abençoe. Em nome de Jesus.